Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Esse é o módulo 1 da aula 2. A gente vai falar aqui sobre ataques de injeção, injection. A gente vai cobrir o item 2.1.1 da nossa emenda. Pois bem, na verdade a gente vai falar sobre vulnerabilidades em software de forma geral. O que é uma vulnerabilidade? É uma preocupação, é um problema, uma fragilidade, algo que a sua aplicação pode ter e que vai facilitar ou vai levar a um ataque com exposição de dados, com quebra de confidencialidade, quebra de integridade, enfim, quebra de um dos aspectos de segurança previstos para aquela aplicação, necessários para aquela aplicação específica. Então, é preciso entender, antes de mais nada, que existem inúmeras vulnerabilidades em software. Tá? Muitas delas são vulnerabilidades explícitas para uma ferramenta específica, para um software específico. Então, são coisas específicas daquele software, não faz diferença para outros softwares, é só ali mesmo. Outras, porém, são genéricas. Tá? Essas específicas por software é o quê? Você tem a especificação, determinada informação, ela precisa de confidencialidade, integridade, disponibilidade, alguns dos aspectos de segurança, e o software não está atendendo aquele item. Então aquilo é específico daquela aplicação, tem a ver com a necessidade, com a especificação daquela aplicação. E tem outras que são genéricas, ou seja, são comuns, acontece em várias aplicações, devido a uma série de fatores, tipicamente devido às ferramentas mais usadas, à forma como os sistemas comportam. Essas vulnerabilidades são genéricas, elas acontecem em um monte de situações. Para a gente ver essas vulnerabilidades genéricas agora, a gente vai começar por elas, tá? A gente vai ver depois as vulnerabilidadades específicas, quando a gente falar de especificação de segurança lá na frente. Mas para a gente dar uma olhada nas vulnerabilidades genéricas, a gente vai usar como guia o OWASP. OWASP é Open Web Application Security Project, é um projeto aberto, livre, que tem na internet para segurança em aplicações web. O OWASP, de tempos em tempos, não tem uma periodicidade muito definida, ele libera uma lista chamada OWASP Top 10, em que ele lista quais são as 10 piores vulnerabilidades comuns em aplicações. A última lista dessa saiu em 2017. Estava prevista sair uma lista em 2020, mas não saiu. Provavelmente eles atrasaram por questão dessa pandemia, enfim, não se sabe quando vai sair, mas de qualquer forma é uma coisa muito importante a gente dar uma olhada, que essas vulnerabilidades são geralmente similares, tá? A maior parte delas se repete a cada edição do Top 10, então mesmo que surja uma nova lista amanhã, você não vai estar perdendo grandes coisas aqui. A gente está vendo de qualquer forma as principais vulnerabilidades, tanto que a gente vai aproveitar e vai ver também algumas vulnerabilidades do OWASP de 2013, que foi o anterior a esse último, para ficar mais completo, uma quantidade maior de pontos para cobrir aqui no nosso curso. Né? É importante você entender o que são essas vulnerabilidades a fundo e principalmente como prevenir essas vulnerabilidades. A gente vai passar por elas todas aqui, vamos ver todas as 10 e mais algumas. E outra coisa, o OWASP ele é específico para web, aplicações web. O nosso curso não, o nosso curso a gente vai ver também fragilidades de aplicações locais, cliente-servidor, aplicações mobile, enfim, a gente vai ver todas essas aplicações. Então, além dessas vulnerabilidades do OWASP, a gente vai ver outras vulnerabilidades também. Perfeito? Bom, o que é exatamente um ataque de injeção? O ataque de injeção ele acontece quando um sistema monta comandos que vão ser obedecidos por um outro sistema com base em dados fornecidos pelo usuário. Se o usuário enviar um dado malicioso, um dado mal formado, e o sistema do meio não souber tratar aquele dado correto, ele pode acabar gerando um comando para o outro sistema que é um comando inválido, um comando perigoso, um comando que expõe dados. Então, é importante notar que sempre que você fala de injeção, você tem o usuário de um lado fazendo alguma coisa, um sistema que vai gerar comandos para o outro sistema com base do usuário, e esse outro sistema que é o que vai sofrer
o ataque, né? Só para gente ver como é que funciona isso daí, eu vou dar um exemplo aqui do ataque de SQL Injection, ou injeção de SQL. Repara que o ataque de injeção tem mais ataques, tem um grupo de ataques de injeção, tem várias situações em que ele pode acontecer. Só que o SQL Injection é o mais conhecido, é o mais simples de explicar, então eu vou usar ele para explicar o que é um ataque de injeção, e aí depois a gente vai ver outros tipos de ataque de injeção também. Bom, então, se eu tenho aqui o sistema 1 montando comandos para o sistema 2, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho aqui um web server na minha aplicação web montando comandos para o banco de dados. A gente já viu que isso é muito comum numa aplicação web. Você, com o seu navegador, você manda request e response, né? O seu navegador, o Chrome, o Internet Explorer, o Edge, sei lá qual navegador que você usa, ele vai ficar montando uma série de requisições para o servidor e obtendo as respostas HTTP dessas requisições. Isso que é navegar na internet, na verdade. Então, e esse sistema que está lá no servidor, ele vai muitas vezes montar comandos para o banco de dados para obter informação do banco de dados. Tipicamente ele faz uma coisa desse tipo, select asterisco daquela tabela onde o login for aquele negócio que o usuário digitou. Então é muito importante que o sistema 1 monte comandos para o sistema 2 e nessa montagem de comandos ele use parâmetros que de alguma forma foram fornecidos pelo usuário. Então, por exemplo, ele está querendo pegar aqui uma tabela table onde a coluna login seja igual ao que o usuário digitou. Em princípio funciona isso daqui, não tem problema, mas vamos supor que o usuário digite, por exemplo, myClick, drop tables, traço. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um comando desse tipo. Repara que ele concatenou isso que está aqui, ó, dentro de onde está o parâmetro aqui, o que significa que ele montou este comando exatamente. O que esse comando faz? Ele faz um select procurando um login Mike, mas o problema maior é que depois disso ele considera que fechou o clique da string e ele incluiu um segundo comando aqui, drop tables, que supostamente deleta as tabelas do banco de dados, então ele fez um ataque contra a integridade do banco de dados aqui. Se esse sistema daqui ele não for capaz de detectar esse tipo de coisa, não for capaz de tratar adequadamente essa entrada, ele vai causar uma perda de integridade no banco de dados. Então é sempre assim, comando de injeção tem sempre dois sistemas, um sistema montando comando para o segundo sistema. O usuário forma um dado, ele fornece um dado propositalmente errado para ocasionar esse ataque, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que, só para relembrar, né? Esse ataque é um ataque que acontece na internet, então a gente está falando de um sistema web. Então, como eu expliquei para vocês já meio por alto na última aula, mas o sistema web, você está navegando, seja no seu navegador, aqui é o Firefox aqui no computador, ou no celular, onde quer que seja. Na verdade, quando você está navegando na internet, o seu navegador está criando um monte de HTTP requests, que são requisições HTTP, que vão bater lá no servidor web, onde quer que o seu site esteja hospedado. Ele pode estar hospedado na Amazon, na GoDaddy, tem uma série de lugares que você hospeda o seu servidor na internet. Então isso vai bater lá no servidor na internet e ali vai estar rodando um código, que pode ser um código C#, um código Java, um código PHP, aí não interessa. E esse código aqui tipicamente vai fazer chamadas para o banco de dados. Como é que ele faz essa chamada? Ele monta comandos SQL. Então, é uma outra linguagem, que é uma linguagem própria para banco de dados, e quando ele precisa pegar uma informação, ele vai montar um comando SQL aqui, que é similar com aquele que a gente viu, select, coisa e tal, para mandar para o banco de dados, e nessa situação aqui que pode acontecer o SQL Injection. Para a gente entender direitinho isso, eu vou dar uma repassada muito rápida, voando no que é a linguagem SQL, Structured Query Language, ou linguagem para query estruturada. É uma linguagem que foi revolucionária quando ela foi criada, justamente porque ela permitia você fazer consultas e alterações em bancos de dados relacionais.
que eram novidade. Então a gente está falando aqui de anos 90, anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, uma coisa... não, anos 90. Anos 90 era uma coisa revolucionária, o banco de dados estruturado, né, que é bancos de dados relacionais, em que você tem chaves privadas e chaves primárias e chaves estrangeiras, que ao invés de você replicar o dado em várias tabelas, você tem uma tabela com cada dado, que se chama normalizar o dado. Cada dado tem só aparece uma vez no banco de dados, e quando você precisa usar ele em outro lugar do banco de dados, você faz uma chave estrangeira referenciando aquele dado na outra tabela. Isso é muito importante porque isso garante a chamada integridade estrutural do banco de dados. A gente vai falar sobre integridade mais adiante. Aí tem vários tipos de integridade estrutural, transacional, enfim. O banco de dados relacional é muito bom para isso. E a linguagem SQL ela foi muito revolucionária na época, tanto que é usada até hoje. A maior parte dos bancos de dados ainda usa SQL, embora recentemente, curiosamente, exista um banco de dados agora no SQL, que são justamente bancos de dados não relacionais. E por que esses bancos de dados têm sido usados? Basicamente pela questão da performance. Mas não vem ao caso, a maior parte das vezes ainda se usa o SQL, que é uma linguagem tipicamente script, tá? Ela é uma linguagem interpretada, muito embora alguns bancos de dados cheguem a fazer uma pré-compilação dessa linguagem para agilizar, quando, por exemplo, é uma procedure ou coisa e tal. Mas, tipicamente, quando você dá comandos do seu sistema web para o banco de dados, isso é interpretado na hora. E alguns dos principais comandos aqui do SQL, nós temos o select, que é para você pegar informações do banco de dados. Insert, você vai criar um novo registro em uma tabela no banco de dados. Update, atualizar. Delete, remover. E além disso, você pode criar procedures, que são pequenas funções que você cria lá no banco de dados para executar uma série de operações em conjunto. Essas procedures que às vezes são pré-compiladas pelo banco de dados. Um banco de dados relacional, portanto, ele tem mais ou menos esse formato. Você abre o banco de dados e você tem tabelas, cada tabela tem algumas colunas, e cada tabela também tem dados, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que você tem uma chave primária da tabela usuário, por exemplo. Essa chave primária tem como você referencia esse usuário em outros lugares. Então, por exemplo, quando você tem uma segunda tabela aqui, ó, direito de acesso, e você bota o login aqui, esse login aqui passa a ser uma referência, uma chave estrangeira para essa chave primária da tabela usuário. Então você já não pode colocar nessa tabela aqui qualquer login, você só pode colocar logins que já existam nessa outra tabela aqui. Isso garante um nível de integridade maior para você evitar ter duplicidade ou login digitado errado, esse tipo de coisa, né? Então, tipicamente, um banco de dados. Esse daqui, vocês sabem, se você já viu um banco de dados real, é muito mais complexo que isso, tem dezenas, centenas de tabelas, em alguns casos milhares, com muitas colunas. Isso aqui é, lógico, uma simplificação para você entender como é que funciona, geralmente, um banco de dados. Então, por exemplo, o comando select, que é o comando para obter dados, ele tem esse formato. Você pode dar select, os campos que você quer, ou então um asterisco para todos os campos, e ele vai retornar para você a lista de registros que tem naquela tabela. Então eu dei aqui um select, pedi três campos aqui, 3 colunas, o login, o pass e o nome da tabela user. E aí ele me listou tudo que tinha na tabela user, as colunas que tem aqui, são 3 registros também na tabela. Então ele me passou tudo. Eu poderia colocar uma condição, por exemplo, eu quero pegar esses dados dessa tabela, mas só quando o login foi igual a Ricardo e pass foi igual a 123. Então ele me retornou aqui o único registro que tem aqui nessa tabela, com Ricardo 123 de password e o nome que estava registrado lá. Repara que essa condição aqui se aplica para ele escolher quais registros que ele vai mostrar. Mas no final ele vai mostrar os dados que estão solicitados aqui, que podem ser mais do que os referenciados aqui, ou menos também. Bom, antes de mais nada, só deixar claro, pelo amor de Deus, jamais coloquem senha em claro no banco de dados. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas só para deixar claro, esse aqui é só um exemplozinho rapidinho para a gente entender como é que funciona a coisa.
nunca se usa senha em claro no banco de dados, só para deixar claro, tá? E aqui claramente está em claro, né? Ou seja, 1, 2, 3 é uma senha em claro, e aliás também é uma senha fraca e coisa e tal, só para deixar claro esse ponto. Os outros comandos, update, insert, coisa e tal, também tem os critérios dele, tem os campos e coisa e tal, como você faz. Quem tiver curiosidade, quem não souber SQL, pode procurar na internet. Em inglês se fala SQL, em português SQL mesmo. Mas quem tiver curiosidade é só procurar na internet, tem isso tudo lá. Para o nosso interesse aqui, basta saber como é que funciona o select, você já vai conseguir entender como é que esse ataque é feito. E bom, como eu falei para vocês, o servidor web ele vai montar então comandos para o banco de dados com os dados recebidos do usuário. Então o usuário vai digitar aqui no navegador alguma coisa em algum campo, isso vai gerar um request HTTP, desculpe. Esse request HTTP ele vai bater lá no servidor, o servidor vai fazer algum comando com esse dado que foi enviado pelo usuário e o usuário vai botar um dado. E se esse código não estiver preparado, não souber lidar direito com a informação fornecida pelo usuário e o usuário mandar uma informação maceteada, uma informação deturpada, isso pode gerar então o ataque de SQL injection. Então vamos ver um caso mais em detalhes aqui, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um caso de um código em HTML puro, em que eu monto um login e uma senha, possivelmente num sistema para fazer um login e senha, tá? Então aqui eu estou definindo o código HTML, eu tenho o campo de login aqui, ó, esse aqui é o meu arquivo HTML que eu botei lá no servidor, é um campo de texto, campo de senha, o campo para o submit aqui, ok, tudo certinho, não tem nada de errado. Nessa parte aqui não tem nada de mais aqui, embora pudesse melhorar do ponto de vista do layout desse código HTML aqui, né? Mas enfim, esse código aqui, você vê, ele está num formulário que o action dele está apontando para dologin.asp. Ou seja, isso aqui é um código em ASP. Quando eu clicar em login, ele vai chamar esse outro arquivo ASP para fazer efetivamente o login. E é importante já deixar claro aqui uma coisa, gente. SQL Injection é muito comum em ASP. É muito comum mesmo. E por que o SQL Injection é tão comum em ASP? Porque, cara, vocês não vão acreditar nisso, mas os primeiros livros da Microsoft ensinavam as pessoas a programar em ASP. Os exemplos que estavam no livro tinham SQL Injection, ou seja, era suscetível a SQL Injection. Então o pessoal aprendeu da forma errada, né? Aprendeu a fazer, a trabalhar em ASP com o SQL Injection. Não quer dizer que o SQL Injection seja uma coisa específica do ASP. Hoje em dia o ASP nem é usado mais, ou é muito pouco usado, justamente porque ficou com má fama de ser uma linguagem insegura, entre outras coisas porque era muito fácil fazer SQL Injection no ASP. Então, embora o ASP seja realmente um caso à parte, um caso que foi muito ruim em si, não quer dizer que o SQL Injection só acontece em ASP, tá, gente? O SQL Injection acontece em PHP, acontece em Java, acontece em C#, ASP.NET, acontece num monte de outras linguagens e plataformas. Um monte de outras linguagens em plataformas. Não é uma coisa exclusiva do ASP, não. No ASP era particularmente ruim por esse aspecto que eu falei para vocês. Mas vamos seguir aqui com o nosso exemplo em ASP. Então, essa aqui é aquela página do login.asp. Bom, no meu sistema aqui, é um sistema em ASP, eu montei uma paginazinha HTTP em que eu boto dois campos aqui, o login e a senha, para o usuário fornecer lá o login e a senha dele e um botão do tipo submit para o cara clicar no login. No navegador do usuário vai aparecer uma telinha desse tipo aqui, com o login e a senha, e ele pode clicar no login, isso vai gerar um request para o meu servidor, que vai tratar isso através de um outro código ASP. Como é que é esse código ASP? Basicamente ele abre uma conexão com o banco de dados, e aí ele realiza um select. Repara, ele monta uma query SQL com base nos dados fornecidos pelo usuário. É justamente a situação que pode potencialmente levar a um ataque de injeção. Então, como é que é essa query SQL que eu montei aqui? Olha só, está nessa linha aqui. Select asterisco, quer dizer que eu quero pegar todos os campos da tabela user, onde o login for igual ao que o usuário digitou no campo login,
e a senha for igual ao que o usuário digitou no campo de senha. Se eu não encontrar nenhum registro, essa parte final aqui do código, significa que não tem um usuário com aquele login e com aquela senha. Então, ou o usuário digitou o login errado ou digitou a senha errada. Em qualquer dessas situações, eu não deixo ele entrar no sistema. Agora, qual é o erro que eu cometi aqui? Eu peguei o dado do usuário sem nenhum tratamento e montei o comando SQL. Então, por exemplo, o que aconteceria aqui se eu digitar no lugar do login, eu colocar plique or1 igual a 1 traço traço? Bom, primeiro, por que o plique? Bom, o plique, ou aspas simples, é o delimitador de string na linguagem SQL. Então eu começo aqui, ó, select asterisco from user, where login igual, eu abro o plique, tá vendo? Porque o que vem aqui depois é uma string, e fecho o plique depois. E a senha também entre pliques aqui, para executar o meu comando SQL. Reparem que esse código aqui, ele não tem nada errado, ele funciona bem. Realmente, se o usuário digitar o login correto e a senha correta, ele vai entrar. Se digitar o login correto e a senha errada, não vai entrar. Se digitar o login errado e a senha correta, também não vai entrar. Então ele cumpre todos os requisitos esperados dele em termos de funcionalidade. O erro aqui é justamente a falta de validação desses dados e a montagem da query. A gente vai falar com calma sobre isso. Sim, e para quem já está mais adiantado sabe que botar senha, claro, no banco de dados também não pode. A gente também vai falar sobre isso mais adiante. Bom, repara o seguinte, se eu fizer o login plique or1 igual a 1 traço traço, o que vai ser essa URL agora? Como é que vai ficar esse comando agora? Vai ficar um select asterisco from user, where login igual o plique, esse primeiro plique aqui. Aí ele concatenou o que veio do usuário. Então vem logo o segundo plique, logo em seguida. Ou 1 é igual a 1, traço, traço. Vai continuar aqui, né? Traço, traço, end, pass, não sei o que lá. Mas o traço, traço é o comando de comentário em SQL. Em alguns servidores SQL. Então o que vem daqui para frente não interessa mais. Como é que ficou o meu select? Select asterisco from user, where login igual a plique, ou seja, onde o login for vazio, ou então onde 1 for igual a 1. E aí que está o problema, o login pode nunca ser vazio, mas 1 é sempre igual a 1. O que esse select vai me retornar? A lista de todos os usuários da tabela. E como é que esse sistema vai se comportar? Provavelmente vai assumir que ele é o primeiro usuário da tabela. Então, isso aqui, claro, é um caso clássico de SQL Injection, é um caso que já foi muito comum no passado. Eu sempre falo para meus alunos, quando eu comecei a fazer esse trabalho de avaliar a segurança de aplicações web, era um trabalho muito fácil, era uma brincadeira de criança verdadeiramente, porque eu podia, praticamente toda aplicação tinha falha desse tipo, tinha SQL Injection, tinha esse tipo de coisa, então era muito fácil achar vulnerabilidade. Hoje em dia não está tão fácil, o pessoal já está mais esperto, esse tipo de coisa é raro de achar, mas não é impossível. Eu outro dia achei uma aplicação, um SQL Injection quase que idêntico a esse daqui, só que em PHP, numa aplicação de uma grande fábrica de software de São Paulo. Mas é um caso quase isso daí mesmo, ou seja, o cara pegava o login e a senha e jogava numa query montada. Ele usava aquele dólar do PHP para concatenar string dentro da própria string, mas não quer dizer nada, isso continua pegando as informações do jeito que o cara digitou e colocando lá. Então, no final das contas, era um ataque de SQL Injection muito similar a esse daqui, ainda em pleno 2000... Não, na verdade não foi esse ano, foi há 2 anos atrás que eu fiz esse projeto. Em 2018 ainda se acha esse tipo de coisa. Olha que coisa, hein? Enfim, eu até quando eu entreguei o relatório, eu falei para os caras, eu falei, olha só, isso aqui, vocês têm uma vulnerabilidade que é o meu exemplo do curso. Bom, esse daí é um tipo de SQL Injection chamado SQL Injection direto. O que quer dizer isso? Eu mando o dado sensível e consigo uma ação qualquer que me interessa como atacante no sistema. Então o sistema vai me logar sem eu saber a senha, ou vai revelar alguma informação sensível. Então realmente é um ataque direto. Mas não é o único ataque que tem de SQL Injection. Tem também o refletido. O que é o refletido?
eu cadastro uma informação no sistema, que essa informação vai ficar cadastrada no banco de dados, ela não vai dar nenhum SQL injection ali na hora, mas quando o sistema usar essa informação para montar uma tela, para mostrar alguma informação para o usuário, aí vai acontecer o SQL injection, e aí a gente vai ter como pegar informações indevidas nesse caso. É um pouco mais difícil de fazer, mas não é impossível. Tem alguns casos desses aí, então é um outro tipo de SQL injection. E também serve, aqui eu estou falando de SQL refletido, mas na verdade serve para qualquer ataque de injeção. Tá? Tem ataques de injeção refletidos de outros tipos também. E finalmente você tem o Blind SQL Injection, que é um caso muito curioso, que significa que você vai fazer um ataque de SQL Injection e vai obter informação pelo tempo. Você não necessariamente vai pegar informações diretamente nessa query mal formada, mas essa query mal formada ela vai demorar mais tempo se tal informação for verdadeira, ou vai ser mais rápida se tal informação for falsa. Você pode pensar, poxa, mas que besteira, que coisa estranha isso, para que isso? Pois é, meu amigo, eu te explico para que isso. É o seguinte, algumas vezes você tem uma falha de SQL Injection, mas o atacante não consegue obter dado via um SQL Injection direto. Por quê? Porque o programador foi minimamente esperto e quando dá um erro lá no SQL, ele não mostra nada para o usuário. Ok, você não tem acesso a essa resposta. Ainda assim, você tem acesso ao tempo que demora para responder aquilo. Então, existe uma técnica chamada Blind SQL Injection que se faz com o uso de um sisteminha chamado SQL Map, que ele vai fazer diversos ataques de Blind SQL Injection, mandando instruções, comparando, sei lá, o primeiro bit da primeira palavra é 0 ou é 1. Ah, o primeiro bit é 0, beleza. O segundo bit é 0 ou é 1. E assim ele vai baixando bit a bit do seu banco de dados, apenas pelo tempo que demora para responder ao ataque de SQL Injection. É realmente impressionante. Eu vou tocar um videozinho para vocês aqui. Esse vídeo que vocês estão vendo é um exemplo, tá? Feito com um SQL Mapper, que é uma ferramenta de Blind SQL Injection. E esse vídeo demonstra como é que isso é feito. Como é que ele faz isso? Ele pega pelo tempo que demora para o server dar erro. Então, quando você monta um SQL Injection e dá um erro, basta isso. O tempo que leva para dar o erro, ele vai fazendo testes. Ele pega o primeiro bit do nome, da primeira letra, da primeira tabela do banco de dados é 1, demore um pouquinho. Se é 0, não demora. Aí dependendo do retorno, se ele demorou ou não demorou, ele sabe se o bit é 1 ou 0. Aí ele faz de novo a SQL Injection. O segundo bit da primeira letra, da primeira tabela do banco de dados é 0 ou é 1. E assim ele vai, pegando bit a bit. Ele pega o nome de todas as tabelas do banco de dados. Aqui no vídeo ele pega o nome de todos os bancos de dados que tem naquele servidor. Depois pega o nome de cada tabela de cada banco de dados. Depois ele pega o nome de cada coluna de cada tabela do banco de dados. E depois ele pode baixar, tendo as tabelas e as colunas, ele consegue baixar todas as informações do banco de dados. Leva um tempo? Leva um tempo. Você pode otimizar? Pode. Depois que você sabe o nome das tabelas e colunas, você pode puxar só aquelas informações que te interessam, não precisa baixar o banco de dados inteiro. Mas o ponto importante aqui é, não existe SQL Injection não danoso. Não existe SQL Injection que, ele só dá erro, então não causa dano. Qualquer SQL Injection, o cara consegue baixar o banco de dados inteiro da sua máquina. E lá no canal Safe Source, tem um vídeo em que eu explico como fazer um ataque de Blind SQL Injection do início ao fim. Está bem detalhadinho lá também. Só para vocês saberem, então, que o ataque de SQL Injection, meu amigo, é super danoso, é muito sério mesmo. E como é que a gente evita o ataque de SQL Injection? Bem, tem várias formas. A primeira recomendação é usar camadas de persistência recentes, versões mais novas, Hibernate, NBernate, Link, Entity, o que for melhor para você, mas use versões mais novas, não usa coisa antiga não, que coisa antiga é tudo vulnerável também. Se você precisa fazer uma query direto ao banco de dados, precisa mesmo fazer um select, você deve fazer como está aqui, você deve fazer um select parametrizado, ou seja, você não vai concatenar string, você vai usar parâmetros nessa query. Por que o parâmetro é melhor do que concatenar string?
porque no parâmetro ele sabe que aquilo ali é um parâmetro. Repara que eu não preciso botar nenhum plique aqui, porque ele já sabe que isso daqui é uma string. O próprio banco de dados vai internamente tratar isso. Então, se você botar um plique no login aqui, não vai fazer diferença, porque ele vai saber que aquele plique é parte do nome. Ele não vai se confundir, não vai achar que aquele plique é o delimitador de string, porque ele não precisa de delimitador de string aqui, porque não tem concatenação de string, é tudo feito por parâmetro, é muito mais seguro. A chance de ter alguma coisa desse tipo é muito menor. Veja, aqui está exemplificado com parâmetros de ASP, se não me engano, mas isso vale para todas as linguagens, tá? C# você tem parâmetros, Java você tem parâmetros, PHP você tem parâmetros, qualquer linguagem que se usa para fazer o código do aplicativo web, ela vai ter como fazer queries parametrizadas, e é muito importante você usar essas, jamais usar concatenação de string. Mas veja, é importante você usar mais de uma proteção por esse tipo de coisa. Em segurança de informação, a gente sempre usa múltiplas proteções para cada problema. Por quê? Se uma falhar, você tem a outra, você tem redundância. Você tem que lembrar que quando se desenvolve um sistema, se é só você desenvolvendo, pode ser que o sistema seja todo homogêneo, bonitinho, mas tipicamente sistemas são desenvolvidos em equipe, um monte de gente trabalhando, vai ter gente mais preguiçosa, gente mais esperta, gente mais burra, vai ter gente de todo tipo na sua equipe, vai ter um cara lá que vai esquecer de fazer isso, vai concatenar uma string. Como você protege isso no final? Como o seu sistema está seguro? Você usa múltiplas proteções. Se um desenvolvedor errar, se uma coisa falhar, ou se descobrir-se depois, pode ser que descubra-se depois uma falha numa plataforma, num framework que foi usado, mas você tem outras camadas de proteção. Então, a recomendação é validação de dados de entrada de forma restritiva. Você vai falar mais sobre isso mais adiante, mas não é você tirar caracteres que fazem mal. Você tem que ter uma lista fechada de caracteres, só aceita aqueles. Qualquer coisa fora daquilo é negado. Sim, eu sei, isso é chato pra caramba, é um inferno, o usuário não gosta, porque ele quer, eu quis usar aqui o plique, não sei o que lá, o maior em menor, não sei o que lá, um caractere estranho, e o sistema não deixou. Pois é chato, mas é pela segurança. É a forma mais segura de fazer isso. Como eu falei, usar frameworks de persistência conhecidos. Sempre versões mais novas. Você vai ver que tem falhas. Nas primeiras versões do Hibernate tem falha de SQL Injection. Então, mas do Hibernate hoje ele está legal. Então usa a versão recente do Hibernate. Query avulsa, como eu falei, se precisar, mesmo usando o Hibernate, usando o Entity, usando alguma dessas plataformas de persistência, se precisar fazer uma query direto ao banco de dados, usa parâmetro. Tem outras coisas aqui que são um pouco menos cruciais, mas também são importantes. Configurar o banco de dados para não aceitar dois comandos numa mesma linha. Lembra o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês lá, que tinha o ponto e vírgula drop tables? Então, o ponto e vírgula é você fazer dois comandos SQL na mesma linha, na mesma chamada. Raramente você precisa isso na sua aplicação. Então você pode ir lá no banco de dados e configurar ele para não aceitar dois comandos na mesma linha. Então isso te dá uma garantia que aquele tipo de SQL Injection, mesmo que por acaso o cara consiga contornar isso daqui, não vai cair, não vai ter como usar. O usuário para conexão do banco de dados deve ter o mínimo de direitos possível, ou seja, nunca se conecta no banco de dados com o usuário SA, usuário DBO, sysadmin. Nenhum desses usuários que tem muito poder no banco de dados não se deve usar, porque se você conecta com um usuário poderoso e o seu sistema estiver suscetível a SQL Injection, um usuário pode ir lá e pode conseguir um SQL Injection e fazer coisas terríveis, como derrubar o seu sistema inteiro. Além disso, evidentemente, teste e inspeção de código ao longo do processo de desenvolvimento. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Então, tá aqui as medidas, só para complementar aqui. Sim, SQL Injection, o Hibernate é bom para isso, NHibernate, Link, enfim. Vamos falar agora sobre um outro ataque de injeção. Como eu falei, o ataque de injection é um grupo de ataques, não é um ataque só. Ele sempre que tem um sistema montando comandos para outro sistema, você pode ter esse tipo de ataque. Um caso é o LDAP Injection. O que é o LDAP?
LDAP é um protocolo para você acessar diretórios. E o que é um diretório? É um tipo de banco de dados. O banco de dados que a gente chama, SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, enfim, são tipicamente bancos de dados de uso geral, o que quer dizer que o custo para você ler e escrever no banco de dados é o mesmo. Eles esperam ser usados quase que mais ou menos para leitura e escrita ao mesmo tempo. Eles dão igual importância à leitura e escrita no banco de dados. Isso é o que a gente chama de banco de dados. Porém, o pessoal percebeu ao longo do tempo que existem algumas informações que você lê essa informação muitas vezes, mas você altera ela muito raramente. E mais do que isso, dava para você criar um sistema chamado justamente de diretório, que é uma espécie de banco de dados especializado nesse tipo de informação, que ele fica muito otimizado para essa informação. Então, o diretório é um banco de dados que ele é otimizado para esse tipo de informação que você escreve muito raramente. Ela é praticamente read-only, não é read-only não, tá? Ela é praticamente, você escreve ela muito de vez em quando, mas lê muito. Então, esse tipo de coisa, o diretório, ele evidentemente, quando você vai escrever, ele é super lento, ele demora, ele tem um peso enorme para você alterar a informação. Em compensação, para você ler a informação, ele é muito rápido, ele consegue uma velocidade muito maior do que o próprio banco de dados nesse tipo de operação. Então, que tipo de informação que você tem que pode armazenar num diretório? Se você reparar, tem muita informação que pode ser guardada dessa forma. Tem muita informação que você altera bem poucas vezes e lê com muita frequência. E a principal delas é justamente login e senha. Pensa bem. Não, mas não só isso, dados pessoais também, seu nome, seu endereço, você altera muito de vez em quando esses dados. Ninguém muda de nome todo dia. Agora, ler essas informações acontece o tempo todo. Você entra no sistema, você loga, então precisa do seu login, da sua senha para poder logar no sistema, precisa de um monte de informação ali. Então, uma informação típica que é guardada em diretórios é justamente o login e a senha. E o diretório, da mesma forma que o banco de dados relacional tem uma linguagem para falar com ele, que é a SQL ou a SQL, o diretório tem uma linguagem, vamos dizer assim, para falar com ele também, que é a LDAP. Então, por exemplo, tá? Isso aqui é uma forma de você fazer um LDAP search, fazendo basicamente o mesmo exemplo que a gente viu no SQL Injection anterior, né? Então você tem também, de novo, um sistema que está pedindo login e a senha, e agora você vai procurar essa informação não num banco de dados relacional, você vai procurar essa informação num diretório. Uma das formas que você pode fazer isso, essa aqui não é a única forma que você pode fazer isso, mas uma das formas é essa, você criando uma query em que você usa esse ampersand aqui, ou E comercial, para dizer que é uma operação E de 2 parâmetros. Isso daqui tem que ser igual a isso, e isso daqui tem que ser igual a isso. Repara que é tudo montado com base em parênteses, né? Abre parênteses, fecha parênteses, parece com Lisp. Quem chegou a programar com Lisp deve estar se sentindo em casa aqui. Da mesma forma, como eu estou fazendo concatenação de string, eu corro o risco do usuário mandar uma informação indevida e a coisa funcionar de forma errada. Então vamos supor que o usuário digitou aqui o login fulano, que é o correto, e a senha 123, que é a senha correta. Isso aqui vai buscar um registro no diretório, cujo login seja fulano e a senha seja 123, então está tudo ok, tudo lindo, funcionou lindamente. Agora, se o cara colocar um dado enganoso aqui, ó, fulano, fecha parênteses, abre parênteses de novo, essa construção aqui, ó, o ampersand com abre e fecha parênteses, significa true no LDAP. Então, ou seja, você tem aqui, abriu aqui, é isso daqui verdadeiro, e verdadeiro por definição, e ele conta as aberturas de parênteses para concluir, concluir a expressão, e o que vier depois é comentário, ele descarta. Então, ele vai fazer uma busca só pelo fulano e só isso. Então, você fez um LDAP injection dessa forma. Existem diversas outras maneiras de se fazer LDAP injection, mas a mecânica é sempre a mesma. Você vai corromper algum dado do usuário que você fornece para fazer esse tipo de coisa. Outro tipo de injeção, script injection.
você digita o seu nome. Script injection tipicamente é um ataque refletido, o que quer dizer, você fornece uma informação que vai ser guardada no banco de dados. Quando um outro usuário vai acessar aquele sistema, aí que vai acontecer o injection, tá? Então, por exemplo, esse site aqui, você entra e digita o seu nome. Então você digita lá fulano e guardou lá dentro o nome do fulano, ok. Agora, imagina se você digita isso daqui, ó, fulano, menor script maior, alert, olá mundo, menor barra script maior. Beleza, guardou, isso aqui é o seu nome lá no banco de dados. Aí outro usuário entra nesse sistema e pede a listagem de usuários. Aí o sistema vai montar isso daqui com o que está escrito no banco de dados e vai pegar o nome das pessoas. Pegou o nome de todo mundo que está lá e quando pegou o seu nome, ele botou isso daqui no código HTML. Repara, script é uma tag para rodar isso daqui em JavaScript no cliente do usuário. Então, de novo, foi um sistema montando um comando errado para outro sistema. Então, isso daqui é um script injection. Quando esse cara aqui rodar essa função, vai aparecer uma janelinha desse tipo. Aqui, lógico, essa janelinha não faz nada, mas dá para fazer um monte de ataque com isso daí, vocês vão ver mais adiante. Vou mostrar para vocês como é que funciona numa aplicação real, uma aplicação suscetível aqui. Nessa aplicação eu consigo cadastrar um cartão de negócios. Então eu posso botar algumas informações, nome, endereço, telefone, de um potencial contato comercial meu. E essas informações ficam guardadas ali, né? Ele me mostra a lista dos cartões que eu tenho cadastrados. Agora imagina que eu cadastre um cartão em que eu bote no lugar do nome, além do nome real, eu coloque lá o tag de script e coloque um código JavaScript qualquer. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo aqui um Olá Mundo padrão, só para demonstrar como é que seria essa fragilidade, mas tenha em mente que aqui eu posso colocar qualquer código JavaScript. Eu fecho então com a chave de /script, né, para concluir o script, coloco os outros campos normais na minha aplicação. E quando eu submeter esse cartão agora, que ele for listar os cartões, olha lá, ele executou um código JavaScript. Mas espera aí, eu rodei o ataque em cima de mim mesmo, mas veja bem, esse código JavaScript ficou guardado no banco de dados, ele está lá nos cartões. Então se eu sair da aplicação, se outra pessoa entrar na aplicação em outra máquina e for lá e novamente listar aqueles cartões, então eu vou entrar aqui como se fosse um outro usuário. Vou cadastrar um outro cartão agora, que aí ele vai me listar todos os cartões que já tem cadastrados. E quando eu faço isso aí, o outro usuário sofreu o ataque. E tem, lógico, várias medidas contra script injection, por exemplo, evitar esse tipo de caracteres. Script injection é uma coisa tão danosa, particularmente um tipo de script injection chamado XSS, que a gente vai ver mais adiante, que a maior parte dos servidores web hoje em dia já nem aceita caractere menor e maior. Nem adianta, você não tem como colocar isso nos campos, o servidor web já recusa. Mas não é só isso, tá? Tem que recusar também plique e aspas, porque se esse script injection pode ser feito em parâmetros de tags, então ele pode também gerar um script injection com plique e aspas. Tem que se usar HTML encode quando os dados do banco de dados forem usados para montar um código HTML. HTML encode, ele vai pegar o que está no banco de dados e vai transformar em caracteres, digamos, amigáveis para o HTML. Por exemplo, o menor vira ampersand lt ponto e vírgula. Então, você evita esse tipo de coisa. Aliás, essas medidas também é o que você usa para LDAP injection, evitar caracteres específicos como abre colchetes, fecha colchetes, abre parênteses, fecha parênteses. E, lógico, fazer teste e inspeção de código ao longo do projeto. A gente vai ver que isso aí é muito importante sempre para você manter a garantia de segurança do seu sistema. E, gente, isso daqui são alguns tipos, tá? Tem outros tipos de injeção, tem System Command Injection,
quando o seu sistema monta comandos para o sistema operacional executar. Então, às vezes, tem algum sistema que dá um copy no sistema operacional, ele monta um system copy, não sei o que lá, e, eventualmente, se esse system copy usa algum parâmetro que o usuário forneceu, isso pode gerar também um command injection, um system command injection. Fix injection, quando você faz um sistema para interface com grande porte, usando SIX, e tem toda uma linguagem para você conversar, chamar a API do SIX, coisa e tal, e, eventualmente, você pode fazer SIX injection, mandar um comando para o grande porte, ele vai entender errado e vai fazer uma coisa indevida. Acho que isso aqui é meio menos comum hoje em dia, porque o grande porte tem sido cada vez menos usado, mas é uma possibilidade ainda. XML injection, a gente vai falar muito sobre XML injection mais adiante, principalmente na parte de serialização e deserialização indevida, e também no XXE. Mas é a mesma ideia, você tem um comando, um sistema que monta um arquivo XML e, eventualmente, quando o usuário manda um dado inválido, e acaba montando um arquivo com alguma fragilidade de segurança. Então isso é um ponto bastante crítico lá. Então, fechando esse nosso ataque de injection, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um ataque de injection. Lembra, é um conjunto de ataques, é um grupo de ataques, não é um ataque só, tem várias situações em que ele ocorre. Aqui no guia do OWASP, que aliás esse guia do OWASP ele está para download no material da aula, tá? Vocês podem baixar lá o guia do OWASP Top 10. Então ele explica por que esse ataque é um ataque sério, é muito comum, tem muitas ferramentas para você usar esse ataque, então é um ataque que é muito comum de ser feito. É muito comum ter essa falha também e pode resultar em danos sérios, né? Ele fala alguma coisa aqui, como detectar se a sua ferramenta é vulnerável ou não, como prevenir, mas é basicamente o que eu já falei aqui e a gente vai falar mais sobre essas prevenções, porque como a gente vai ver mais adiante, existe uma série de ataques cuja prevenção é a mesma. Controle de dados de entrada. É um caso que você resolve um monte de vulnerabilidade fazendo controle de dados de entrada. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, quando a gente estiver falando, depois que a gente ver todas essas vulnerabilidades, porque, como eu falei, ela é o mesmo controle para várias vulnerabilidades. E aqui você tem mais algumas referências adicionais que o OWASP te dá. Tem muita coisa importante aqui, muita coisa útil no material do OWASP. Eu aconselho vocês a darem uma olhada lá no site deles. Então ele explica aqui alguns cenários de ataque, coisa e tal, mas tem bastante coisa aqui. E lá no canal Safe Source também tem alguns tipos de ataque, particularmente tem um vídeo guia sobre Blind SQL Injection que está muito bom. Se você tiver um tempinho, é um material complementar, não está no programa desse curso, mas vale a pena você dar uma olhada.